Shalom Adonai significa a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. Vamos mais uma vez nos enriquecer da poderosa palavra. Convido você a abrir um texto maravilhoso. 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 9. Quando nós abrimos esse livro maravilhoso, o Senhor vai falar ao meu e ao teu coração sobre alguns princípios necessários para que o Senhor cuide, nos proteja e nos discipline segundo a sua vontade. Então convido você a abrir a Santa Palavra agora e o Senhor, Ele vai falar comigo e contigo e essa palavra vai nos fortalecer poderosamente. Já estou com a Bíblia aberta, 1 Pedro, capítulo 5, do 6 ao 9, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar, para destruir. Resistides firme na fé, certos de que o sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Oremos. Exaltado, soberano, justo, ó Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que tem nos mantido firmes de pé, Senhor. Te agradecemos pela Tua santa palavra, que eu diminua, João 3,30, e que o Senhor cresça, e que a Sua palavra venha a ser manifestada, não só através da minha vida, mas através de cada um que acompanha esse canal, a poderosa palavra de Deus. Já te agradecemos, amém. Que texto maravilhoso! Nós vamos agora, de forma bem específica, tratar um assunto que, nos dias atuais, é muito necessário. Nós vemos que a sociedade hoje em dia, ela vive mergulhada em preocupações. Ela vive mergulhada em sonhos que muitas vezes não vão ser alcançados. E muitas vezes são sim alcançados, mas de forma errada. Quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, Ele trata alguns assuntos para que eu e você possamos viver de forma digna, de forma prazerosa. Então nós vamos ver aqui na palavra, no texto que nós abrimos, que Deus é aquele que cuida, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que disciplina todo aquele que faz a sua vontade. Então os princípios que nós abordaremos agora foi através da palavra de Deus que usou um homem chamado Pedro. Quando nós abrimos aqui 1 Pedro, estamos falando do presbítero Pedro, aquele que administra a igreja, aquele que na ausência do pastor ele age também pela bênção do pastor como pastor. Então nós vemos que o presbítero Pedro, ele usado por Deus, ele escreve essa carta, essa epístola, no ano 62 aproximadamente, depois da morte e ressurreição de Cristo. Quando Pedro está escrevendo essa epístola, essa carta, se ele está escrevendo uma carta, ele vai enviar para alguém, ou seja, vai ter um endereço, ele vai remeter vai ter o destinatário, ele é o remetente, vai ter o destinatário. E quando ele escreve, ele está onde? Ele está em Roma. E ele vai enviar para a Ásia Menor, um lugar chamado hoje atualmente Turquia. E ele envia essa carta para os irmãos que se encontram na igreja cristã na Turquia. E o interessante é que, quando essa carta é escrita, ela também é próxima a outras duas cartas
que são escritas em tempos diferentes, mais próximos. Ela se aproxima também da carta aos Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo no ano 56, 57 depois de Cristo. Também a carta aos Hebreus, a carta anônima, no ano 60 depois de Cristo. Mas essa carta que nós acabamos de ler agora, o Senhor vai nos esclarecer verdades cruciais, importantes para a minha, para a tua vida. Ela foi escrita no ano 62 depois de Cristo, aproximadamente. Então, quando nós começamos a ler o contexto, para nós focarmos no texto rapidamente, nós abrimos agora, abra comigo, 1 Pedro capítulo 4, a gente vai ver o contexto rapidamente. E quando a gente abre 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, fala uma coisa interessante. Fala que os irmãos são provados para serem aprovados. Eu estou falando de forma sucinta, estou fazendo uma síntese de 1 Pedro 4 e o versículo 12, como está aqui em 1 Pedro 4, 12. Fala que todo aquele que entregou a vida a Jesus, todo aquele que faz parte da irmandade, irmandade é a igreja, aqueles que se reúnem em assembleia, se congregam em um lugar que é santificado, é um lugar separado somente para se cultuar a Deus. Então, quando nós abrimos aqui no contexto, essa carta maravilhosa começa a animar a igreja. E 1 Pedro 4,12, ela fala para mim e fala para ti, que quando nós somos provados, é para sermos aprovados. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes estamos enfrentando gigantes, obstáculos, tempestades, e muitas vezes nos angustiamos e perguntamos: Senhor, o que é que eu estou fazendo de errado? Eu estou te seguindo, eu estou te obedecendo, eu estou sendo fiel. Na sociedade eu não estou tendo problema com ninguém, no trabalho, no colégio, na faculdade, na academia, na vizinhança. Estou pagando minhas contas em dias porque eu estou passando por isso. Então calma, não é momento de você ficar desesperado. É só você ter calma, respirar e orar, e o Senhor vai te responder. E Ele te responde agora em 1 Pedro 4, versículo 12, a partir do 12. Que todos os cristãos que querem viver honestamente, com integridade, debaixo da autoridade da mão do Senhor, vamos ser provados. Então você deve se alegrar, porque quando nós somos provados, é para nosso crescimento mental, emocional, espiritual. É como fala em Romanos capítulo 5, versículo 3. O que eu vou falar agora você vai dizer: esse presbítero Sérgio é louco. Verdade. A palavra da cruz, a Bíblia, ela é loucura para todo aquele que está no vício, para todo aquele que está pecando, mentindo, para todo aquele que está vivendo em virtude dos prazeres do ego, da carne. Porque Romanos 5,3 fala uma coisa para mim e para você, e essa palavra, assim como tem fortalecido a minha fé, ela também vai te fortalecer. Romanos 5,3 fala assim para mim e para você neste dia de hoje: nós, porém, a igreja, nos alegramos nas tribulações, nas lutas, nas adversidades, sabendo que a tribulação na vida do crente, na vida do Filho de Deus, ela tem fruto. Qual é o fruto? Depressão, ansiedade? Não. Ela gera experiência. Essa experiência não é só com a luta, com a tribulação, mas é com Deus. Ela gera também o que nós chamamos, quando nós abrimos
lá em Romanos 5,3, ela não vai só gerar experiência e maturidade, mas ela também vai despertar a nossa fé. A nossa fé vai ficar fortalecida. E como é bom quando a nossa fé está fortalecida, a gente confia. E também ela vai produzir a esperança. Então nós vemos que tem um fruto. Vai ter a experiência com Deus, vai ter a perseverança, porque da experiência vem a fé, e aqueles que têm fé, eles vão ter a perseverança. Vai orar mais, vai buscar mais, vai glorificar mais, e depois a esperança. Romanos 5,3. Então, quando nós vemos agora, volte para o texto, já estou com a palavra aqui aberta, 1 Pedro 4,13, também no contexto, fala para mim e para você, que o Senhor ele prova a todo aquele que ama, e essa provação ela não vai durar a vida toda. Então Romanos, 1 Pedro, a gente já viu Romanos 5,3, 1 Pedro 4,13. Quando nós abrimos 1 Pedro 4,13, fala, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando e glorificando o nome dele. Então 1 Pedro 4,13 está dizendo que assim como Jesus sofreu, foi esbofeteado, foi humilhado, espancado, açoitado no chicote, crucificado no madeiro, na cruz, ele foi transpassado por uma lança, foi cravado com pregos nas mãos, nos pés, e ele foi exaltado, recebeu um corpo glorificado. Onde é que está isso? Apocalipse capítulo 1, do 5 ao 18. Jesus é o primogênito, é o primeiro que ressuscitou em morte de cruz. Então todo aquele que faz parte da igreja de Jesus, todo aquele que é filho de Deus, que entregou a vida a Cristo, esse também é coparticipante. Então 1 Pedro 4,13 fala que nós devemos nos alegrar, porque Jesus, sendo Deus, sendo dono de todas as coisas, sem nenhum pecado, ele não errou, não fez nada de mal, e mesmo assim ele sofreu, ele padeceu, ele foi humilhado, maltratado, mas ele permaneceu fiel, exaltando ao Pai que está no céu. E a palavra do Senhor fala que nós devemos nos alegrar. 1 Pedro também, assim como Romanos 5,3 fala que devemos nos alegrar, 1 Pedro 4,13 diz, alegrai-vos. Então, meu amigo, minha irmã, você jovem, criança, adulta, adolescente, se alegra. Quando somos maltratados por causa do Evangelho, é motivo de alegria. Porém, gostaria de fazer uma observação. Quando nós somos maltratados porque estamos errando, aí não é motivo de alegria. Aí é necessário se arrepender. Porque a alegria aqui é para quem está sofrendo, fazendo o correto. A alegria aqui é para quem está sendo maltratado, agindo dignamente. Então, se você está sofrendo porque está fazendo o errado, então, como fala 1 João, capítulo 1, versículo 9, é tempo de confessar os pecados, é tempo de se arrepender, e o Senhor ele vai entrar na tua vida, e ele vai te colocar de pé, e você vai fazer o que eu e que a igreja estamos fazendo agora. Em 1 Pedro 4,13, 1 Pedro 4,13, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, porque vai ter um momento que todo aquele que faz parte do sofrimento de Cristo, que o Senhor chamar, quando tocar a trombeta, o chofar, a trombeta soará, e todo aquele que morreu com Jesus ressuscitará com o corpo glorificado, e nos encontraremos nas nuvens, como fala lá em 1 Coríntios 15, 52 em diante. Então volte para o texto agora, de forma rápida. Deus ele cuida, ele protege,
ele disciplina todo aquele que obedece princípios. E tem 4 princípios aqui no texto que nós lemos. O primeiro princípio: é necessário eu e você se humilhar na presença de Deus. O segundo princípio: é necessário eu e você lançar sobre Jesus toda ansiedade. O quarto princípio: é necessário nós sermos sóbrios. E o terceiro, vigilantes. Então nós vamos agora voltar para o primeiro. Abra comigo 1 Pedro. A palavra está aberta. Capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Aqui está falando que eu e você devemos ser humildes. Aí você pergunta, mas humilhai-vos, o que significa na Bíblia, no grego? Humilhai-vos no grego significa total confiança na soberania, providência de Deus. Mas o termo humilhai-vos significa sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas limitações. Na Bíblia, mesmo você sendo doutor, sendo mestre, estudioso, intelectual, a humildade aqui de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, não é no poder aquisitivo econômico. Não é você morar na miséria, numa casa cair nos pedaços, sem telhado, sem ter condições de se alimentar, nem sem ter acesso às necessidades básicas, não. A humildade aqui, em 1 Pedro 5, a partir do versículo 6, é humildade de espírito, é humildade mental, emocional. É você reconhecer que é humilde no sentido dependência. A humildade aqui é você mesmo sabendo, você não deixar o seu conhecimento se ensoberbecer, não se deixar exaltar. Então, no original aqui está na Bíblia, humildade significa ausência de orgulho, reconhecer as próprias limitações. Nós vemos isso em Provérbios 18:12. Provérbios 18:12 fala, abra a palavra: antes da ruína eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então nós vemos que o coração arrogante, a soberba, precede a ruína. Mas aqueles que são humildes, o que é que acontece? Diante da honra, Provérbios 18:12, vai a humildade. Aqueles que são dignos de honra são pessoas que são respeitadas. Por que elas são respeitadas? Na Bíblia, significa porque elas são humildes. Significa que elas consideram os outros superiores a si mesmo. E só a palavra do Senhor tem poder para fazer isso na minha e na tua vida. É você ser um doutor e você está dialogando com a pessoa que é analfabeta. E como você é uma pessoa humilde, você consegue não rir dela, não zombar, não criticar, mas tratar ela com respeito. Isso é humildade. Quando nós abrimos, vamos confirmar essa palavra, Filipenses, vamos abrir a palavra, você abre comigo, Filipenses capítulo 2, versículo 3, o que é que diz? Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, Filipenses, que nós abrimos agora, capítulo 2, versículo 3, fala que aquele homem, aquela mulher, aquela criança, adolescente, aquele jovem, aqueles que querem ser humildes,
Eles têm que fazer tudo não pela glória de si, não para enriquecimento, não para humilhar, não para vanglória, não por partidarismo, mas, como fala Filipenses, está aqui no texto, nós abrimos, a gente tem que fazer com humildade, considerando os outros superiores. Então, a primeira característica, o primeiro princípio daquele que é cuidado, protegido e disciplinado pelo Senhor Jesus. Qual é o primeiro princípio? Humildade. Então, que você seja humilde, que você possa bater no peito e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda a controlar a minha arrogância, a minha soberba. Seja humilde. O segundo princípio, acompanhe comigo. 1 Pedro 5,7, o que é que diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, portanto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vemos o segundo princípio, humilhai-vos. A gente se humilha no primeiro, no segundo a gente lança. O termo aqui é arremessar, literalmente, mesmo sendo do ponto de vista mental, psicológico. O literalmente significa imediatamente, que saia da minha mente toda dúvida, todo medo, toda ansiedade. E quando nós vamos aqui para 1 Pedro 5,7, o que é que significa ansiedade? Ansiedade na Bíblia é uma perturbação de espírito, causada por incerteza e por medo. No grego aqui, essa ansiedade que Jesus está falando é uma perturbação espiritual que vai afetar o teu pensamento e o teu sentimento e o teu comportamento. Psicologicamente, o que é ansiedade? É um sentimento bom. O excesso da ansiedade é o que nós chamamos de patologia. É o que nós chamamos também de transtorno ansioso. O transtorno ansioso, ele tem alguns sintomas. Eu posso falar 2 sintomas principais àqueles que são ansiosos. O primeiro sintoma do ansioso é a dúvida. O segundo é o medo. A pessoa não acredita em ninguém, ela duvida de si mesmo, e o medo, a pessoa se torna covarde e medrosa. E o Senhor fala comigo e contigo: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando você lança toda a ansiedade, ele cuida de você. Onde é que está isso? Mateus 6,25, abra comigo, você pode abrir também, Mateus 6,25. Jesus, ele falando para a multidão, ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Aí o Senhor continua: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as vestes? Então em Mateus 6,25 o Senhor diz: não andeis ansiosos. Quantas vezes nós temos andado ansiosos? Senhor, será que amanhã vai ter o que eu comer? Ó Senhor, será que eu vou ter o dinheiro de pagar o gás? Ó Senhor, eu tenho que ir no médico, será que vai dar certo? Ó Senhor, eu tenho que ir no colégio, tem prova, na faculdade também. Ó Senhor, aquele exame, Senhor, daquela entrevista de emprego. Quantas vezes nós não estamos assim, andando ansiosos? E eu te digo na palavra que aqueles que andam ansiosos negam a Deus. O negar aqui é porque você não está confiando nele. Aqueles que confiam nele entrega toda preocupação, toda dúvida e anda de cabeça erguida, mesmo sem ver o resultado positivo, mas você já está vendo pela fé, crendo que vai chegar. Então, a terceira característica, o primeiro princípio e característica é humilhai-vos. O segundo princípio e característica que nós aprendemos aqui é lançar a ansiedade, o medo, a preocupação para Jesus.
E a terceira característica, o terceiro princípio qual é? O Senhor fala, sede sóbrios. Aí o que é que fala aqui? Abra comigo, 1 Pedro 5, versículo 8. O que é que significa ser sóbrio? O ser sóbrio aqui significa, na Bíblia, ser moderado. Uma pessoa moderada, como fala 1 Pedro 5,8, é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que não age com exageros, mas é uma pessoa disciplinada. Então o Senhor fala, sede sóbrio. Do ponto de vista psicoativo, o que é psicoativo? É quando eu ou você ingerimos alguma coisa que vai alterar a capacidade de raciocínio, a capacidade mental, seja bebida, seja cápsula de droga, metafetamina, medicação sem prescrição médica, cigarro, maconha, qualquer droga lícita ou ilícita. É necessário nós estarmos sóbrios. Aqueles que podem, logicamente, obviamente, tem que estar longe de todo tipo de substância que possa tirar a tua capacidade de sobriedade, a tua capacidade da razão. Então, quando está dizendo sede sóbrios, eu e você devemos ser equilibrados. Quem é equilibrado? Quem é moderado? Porque sóbrio é moderado e equilibrado no grego. Não surta, não age com agressividade. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que devemos ser controlados. 1 Tessalonicenses 5,8 fala, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da esperança e da salvação. Então, em 1 Tessalonicenses 5,8, fala que nós, que somos da luz, devemos andar sobriamente, confiando no Senhor. Nada de estar tomando ansiolíticos para se conter, não. Vamos primeiro entregar a vida a Jesus. Agora, logicamente, quem tem a prescrição médica, obedeça a seu médico. Aqueles que não têm a prescrição médica, entrega primeiro a tua vida a Jesus e Ele vai fazer. Ele vai agir. Por quê? Porque Lucas 1,37 fala, porque para Deus nada é impossível. Ele é o dono da medicina, Ele é o dono das drogarias, da medicina, dos medicamentos, Ele controla tudo. Então nós vamos para a quarta e última característica e princípio para que Deus possa cuidar da minha vida, cuidar da tua vida, para que o Senhor possa nos disciplinar, para que o Senhor possa nos proteger. Então vamos para a quarta. A primeira característica, o primeiro princípio, se humilhar. O segundo princípio, lançar sobre ele a ansiedade. O terceiro, ser sóbrio, controlado. E o quarto, ser vigilante. Acompanhe comigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 fala, sede vigilante. Vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando quem possa devorar. Então, quando nós vemos aqui vigilante, vigilante na Bíblia, você sabe o que significa no grego atalaia. Atalaia no grego, nós vemos que é um termo para todo aquele que é de Deus, toda mulher, todo homem de Deus. Quando ele é vigilante, a gente vê isso em Isaías, abra comigo, capítulo 21, versículo 8, fala, atalaia, então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Então em Isaías capítulo 21, a partir do versículo 8, quem eram os atalaias? Na antiguidade, há 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, o povo de Deus era perseguido por muitos e diversos inimigos. E sempre eles colocavam uma pessoa de atalaia, tanto de dia como de noite.
O atalaia é aquele que está alerta. O atalaia não cochila, não dorme, não tosqueneja, ele está alerta. Então, atalaia aqui, sede vigilante, como fala em 1 Pedro 5, versículo 8, significa pessoa que fica alerta. A pessoa que fica alerta aqui em 1 Pedro 5,8 é uma pessoa que tem uma percepção aguçada. É uma pessoa que percebe nos mínimos detalhes quando o inimigo, o invasor se aproxima. E daí ele começa a gritar como leão, porque ele está de vigia. Então que eu e você venhamos a ser atalaia. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele cuida, o Senhor protege e disciplina a todo aquele que se humilha, a todo aquele que lança sobre ele a ansiedade, a todo aquele que é sóbrio, moderado, controlado, a todo aquele que é vigilante, que é atalaia. Fique sabendo que Jesus Cristo tem cuidado, tem protegido, tem disciplinado, ele tem orientado todas as suas ovelhas, como fala aqui no texto, todas as suas ovelhas que são iluminadas pela sua palavra. Ou seja, todo aquele que confia nele, sendo sóbrio, vigilante, tendo vitória sobre o diabo, com fé em Deus até a morte. Então que o Senhor possa estar abençoando a tua e a minha vida, e o Senhor ele vai permanecer cuidando de você, te protegendo e te disciplinado, em nome de Jesus. Amém.